eletrocardiograma te diz absolutamente, no raio-x de tórax, tudo que tu precisa. É. Não, é isso assim, né? A gente tem que saber fazer a leitura adequada do exame, né? Saber o que buscar dele. Às vezes, por exemplo, pedir um eletrocardiograma passa a não fazer sentido, né? E o eletrocardiograma, ele é um método que, apesar de eu ser um entusiasta, ele tem inúmeras limitações, né? Claro. A gente tem que saber disso, e esse discernimento é muito importante para o médico, e isso, obviamente, vai estar beneficiando os nossos pacientes também, que vão estar sendo melhor avaliados e que os diagnósticos vão ser melhor estabelecidos e o tratamento também, né? Então, às vezes a gente tem que saber, assim, agora, essa semana mesmo, no grupo ali com os residentes da cardiologia ali do Hospital Moinhos de Vento, nós estávamos discutindo algumas coisas, por exemplo, do bloqueio de ramo esquerdo, achando alguns sinais que podem sugerir zona inativa, sinal de Chapman, sinal de Cabreira. São coisas assim bem históricas do eletrocardiograma que aquele entusiasta vai buscar e vai discutir, mas que a gente tem que reconhecer que hoje são ferramentas limitadas, né? E é óbvio Claro. que nesse cenário a gente vai lançar mão do ecocardiograma, de algum outro exame de imagem. Sem dúvida. Né? Então, o saber para que o método se aplica e para qual paciente ele se aplica, ele é um pressuposto fundamental, e isso volta na questão da anamnese bem feita, né? De nós conversar bem com a anamnese, assim, tem vários pacientes, a anamnese é a conversa que a gente faz no consultório, né? Com vocês, e que nos direciona em relação a que tipo de exame que a gente vai pedir, né? Às vezes os pacientes perguntam também, né? Doutor, só o eletro não é suficiente? Né? Às vezes é o contrário, né? Exato. O eletro deu normal. Às vezes não precisa nada além do eletro, né? E às vezes o eletro da alterado não indica também necessariamente que tem algum problema, né? Ele tem, tanto para um lado quanto para o outro, algumas limitações, e aí a gente vai ver se a gente para a avaliação no eletrocardiograma ou se a gente vai adiante e lança mão de outros recursos, que aí sim, com o advento da cardiologia moderna, a gente tem inúmeros, né? Com todas as suas aplicações e com todas as suas eu acho que importâncias. A questão do eletro, né, acho que para algumas situações, principalmente em sala de emergência, ele é fundamental, né? Mas é muito, acho que é muito claro para nós, eu acho que a questão de que para começar uma avaliação de um paciente, qualquer paciente, do ponto de vista cardiovascular, né? Vamos botar até cardiovascular e pulmonar, né? Não dá para começar com algum outro exame que não seja um eletro. É muito possível, vamos dizer, até provável, que em uma gama de situações a gente vai partir para outros exames depois. Mas não ter o eletro inicialmente, né, para fazer a avaliação, né, e enxergar algumas coisas, a gente vê muitas coisas. E aí eu vou começar a te provocar aqui. Até um paciente que é nosso paciente aí em comum, apesar de eu ser cardiologista, o Cacaio, né, perguntou que idade fazer o primeiro eletro, né? Mas a gente já responde para ele, mas eu acho que uma coisa que é interessante colocar, Guilherme, o que a gente procura quando a gente faz um eletro no paciente. Tá. Bom, o eletrocardiograma, então, assim, eu acho que hoje, e tu antecipou isso, ele é um exame muito útil em situações agudas. Então, onde ele faz diferença hoje maior é nas situações de emergência, né? E aí a gente vai procurar algumas coisas bem específicas que vão nos permitir fazer os principais diagnósticos que podem nos, por exemplo, salvar a vida do paciente. E aí a gente é obrigatório de citar talvez a coisa chave assim do eletro. E também, assim, quando em alguns cursos de eletro que eu falo, a gente fica 5 horas falando, eu coloco o slide do Supra de ST e falo pro pessoal, se vocês saírem daqui hoje e aprenderem
exclusivamente esse slide, o curso valeu a pena. Né? Então, a primeira coisa é o reconhecimento do infarto do miocárdio com supra de ST, né? Que é uma doença extremamente grave, onde uma das artérias coronárias oclui, fica completamente entupida e, portanto, sem nenhum tipo de fluxo sanguíneo adiante. E esse diagnóstico ele é feito, obviamente, pelo quadro clínico de dor no peito e selado pelo eletrocardiograma. Então, esse seria, assim, a situação clínica número 1 do ponto de vista de avaliação do eletrocardiograma na emergência. Obviamente, ainda na emergência, as outras situações que não o infarto com supra, que é o mais grave de todos, mas as outras situações também de infarto, onde a artéria pode não estar completamente entupida, né? Nessas situações o eletro pode ajudar também, né? Através de outras alterações, como infra de ST, algumas alterações da onda T, mas aí ele não é tão taxativo e definidor. Então, infarto. E a outra situação da emergência são as arritmias cardíacas, né? Cujo diagnóstico, de novo, é feito e taxado pelo eletrocardiograma. Exame muito simples, presente em praticamente qualquer centro de saúde e que permite fazer o diagnóstico de uma série aí de arritmias, desde coisas muito leves até arritmias muito graves, taquicardias ventriculares, né, por exemplo, cuja intervenção, cujo tratamento tem que ser de imediato. A exemplo do que ocorre também no infarto, a gente tem aí o Cacaio na live aí que nos ajuda em muitos casos aí como hemodinamicista, né, fazendo essa espécie de desentupimento da artéria através de um cateterismo, de um procedimento de angioplastia primária. E então, na emergência, eu diria que esses dois são os cenários principais. No consultório, eu, apesar de entusiasta do eletro, e considerando que não seja uma situação de mais urgência, eu reconheço que ele tem as suas limitações, né? Hoje, por exemplo, coisas que se faziam muito antigamente, avaliação de sobrecarga, crescimento do coração, dilatação das cavidades cardíacas. O eletro pode nos dar uma pista, mas aí a gente, obviamente, tem métodos melhores, né? Mas ainda ambulatorialmente, a gente tem algumas situações cujo eletro pode ajudar muito, né? Por exemplo, algumas alterações do intervalo QT, que é um dos intervalos que a gente analisa no eletrocardiograma para ver o processo de contração e de relaxamento do ventrículo e que nos guia para condições que são condições sérias. Algumas canalopatias, algumas doenças mais raras, como, por exemplo, a doença de Brugada, né? O Brugada tipo 1. Quando eu olho o eletro Brugada tipo 1, e eu defino isso, o diagnóstico está estabelecido exclusivamente pelo eletro, e é uma situação que a gente pode, numa consulta, salvar a vida do paciente, né? Então, ainda no consultório, ele tem o seu espaço, né? Com as suas limitações. Um Wolfzinho, né? Wolf, né? Displasia ritmogênica de VD. Eu tenho um caso que é um caso emblemático da minha vida profissional, um paciente que veio para uma avaliação assim de rotina e eu identifiquei uma onda, as ondas T invertidas de V1 a V3 e a onda Epsilon e fiz posteriormente o diagnóstico de displasia ritmogênica de VD. Então, o olhar atento no eletro muda a história da vida da pessoa ali, né? Exatamente. E isso, obviamente, depende de primeiro conhecer, né? Que tu fazes ergometria todos os dias. Se tu não sabes ali o que tu vai buscar, tu não identifica, né? Não, exatamente. Então, esse é um pressuposto importante. E uma outra coisa ainda assim, ó, quando a gente fala assim, o que tu busca no eletro, e isso eu vi que também tinha residentes nossos aí, ex-fellows ali do Moinhos de Vento aqui na nossa live. Quando a gente vai analisar o eletro, isso é uma coisa válida para o médico, né? A gente não tem que se direcionar para aquela alteração como a primeira coisa, né? A maior chance de errar uma análise do eletrocardiograma é ir direto para a coisa que salta aos olhos. E isso eu também cobro muito nos cursos e nas aulas de eletro sempre. A gente tem que ter uma sequência que começa por ver os dados de identificação, analisar a frequência cardíaca,
ver o ritmo, e aí começar pela sequência do eletro, onda P, PR, QRS, SP, T e QT, né? Porque mesmo nós que já temos uma rodagem boa e que já analisamos incontáveis eletrocardiogramas, se a gente se precipitar, a gente aumenta a nossa possibilidade de erro. Com certeza. E isso então faz toda a diferença para quem está aprendendo acadêmico também. Tem alguns acadêmicos aqui que eu vi que estão aí na nossa live. Não se atirem assim, né? Analisem com calma e sigam a sequência. Nós ainda hoje fazemos isso, né? Na verdade, duas coisas podem acontecer, né? E a pessoa tem que diferenciar, eu acho, em especial os médicos e até os mais novos, né? Quando acham que estão prontos já, né? Que é a diferença entre costume e rotina. Né? Estar acostumado a ver eletrocardiograma e ter essa sensação é onde aumenta a tua chance de deixar passar alguma coisa. Não só eletro, né? Estou falando de teste ergométrico como eu faço, quando tu faz eco. Né? Tudo. Rotina é tu estabeleceres uma sequência que tu faz sempre tem que fazer sempre aquela mesma sequência, né? Para não deixar passar nada, mesmo que te salte aos olhos. Mesmo que salte aos olhos no início, fazer toda a sequência de análise. Se não conseguir aprender isso com algum outro médico, observando os médicos, ou não tem algum médico que diz, olha, eu não consigo ter nenhuma referência médica que me ensine, que tenha me ensinar assim. Então, faz o seguinte, quando tiver a oportunidade, conversa com um piloto de avião. A aviação tem muito a ensinar. Não, esse teu exemplo foi perfeito, né? A gente aprendeu isso muito com os americanos, e nós temos hoje alguns protocolos, inclusive Joint Commission, né? Protocolos sim. hospitalares, que ali no Hospital Moinhos de Vento a gente segue à risca, que vem mostrando, e tem vários estudos científicos que consolidam isso, que quando é feita uma rotina, seguindo um passo a passo, a probabilidade de que algum desvio e de que algum problema ocorra no caminho da avaliação, ele diminui muito, né? E eu vejo ainda hoje, e isso eu cobro muito os nossos residentes ali no Moinhos, e quando eu participo e discuto com acadêmicos ou em cursos de eletrocardiograma, é essa questão, assim, sigam essa sequência, né? Eu sou exaustivo nessa cobrança, porque realmente isso faz muita diferença. Assim, por exemplo, paciente com um supra de ST em parede inferior, um infarto, né? E aí chega para avaliação aquela correria, e aí tu olha, o paciente está em PAVT, né? Então, mas o que aconteceu? O supra salta aos olhos, tu às vezes, até na ânsia de acelerar o processo de tratamento, tu deixa passar uma coisa que também é bem importante, que às vezes muda um pouquinho a forma como a gente vai conduzir e manejar o caso. Então, aqui no eletrocardiograma, essa questão rotina se aplica de forma muito forte, assim, né? E acho que isso são batalhas que a gente, que de alguma forma forma opinião e forma pessoas na área, a gente deve cada vez mais batalhar, né, Rec, para que o ensino melhore. A gente não pode ter um médico emergencista com limitações para analisar um eletrocardiograma, né? E isso ainda acontece, infelizmente, né? Não, isso tem alguns lugares, acho que aqui em Porto Alegre não, né? Mas